Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para todo mundo que está chegando aqui no nosso querido Núcleo de Estudos Chico Xavier, para que a gente possa conversar um pouco sobre um tema muito interessante dentro do âmbito de O Livro dos Espíritos. E para a gente começar, e já começar a nossa ambientação, eu trouxe aqui uma página do livro Carlos Torres Pastorino, aliás, o livro Sugestões Oportunas de Carlos Torres Pastorino. De vez em quando eu vou olhar para o lado, gente, porque tem a segunda tela. Então a gente faz umas coisas que a nossa tecnologia nos permite. Para quem ainda não me conhece, meu nome está aí, Felipe Viana Albani. Participo da equipe de estudo sistematizado e de palestrantes lá da Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, lá de Teresópolis. E também hoje a gente vai tratar de um assunto bastante pertinente em Livro dos Espíritos. Então a gente começa com esse tema, com esse texto, que para mim eu acho que tem muito a ver também com o estudo de hoje, que se chama Escolas. A dor purifica, o sofrimento redime. A dor quebra os excessos, o sofrimento lapida as pontas. A dor corta as arestas, o sofrimento ensina o caminho. A dor martiriza e limpa, o sofrimento aprimora e ilustra. A dor é mestra primária, o sofrimento, professor universitário. A dor é a primeira, porque age na carne. O sofrimento vem a seguir e prepara o espírito. A dor inicia a caminhada, o sofrimento leva a termo. A dor e o sofrimento são a escola das virtudes. Só dispensaremos seus serviços quando tivermos aprendido a amá-los. Só aprendemos a amá-los quando tivermos aprendido a amar a todos, inclusive nossos inimigos. Aí chegados, depois que amamos a todos, especialmente à dor e ao sofrimento, nós nos veremos livres deles. E nesse ponto, por absurdo que pareça, nós iremos voluntariamente em busca da dor e do sofrimento, já então para redimir os outros. E então, nesse momento, poderemos dizer-nos realmente discípulos e imitadores do Cristo. Então, agora, vamos colocar essa tela para a gente já começar a elevar nossos pensamentos e pensar em nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo por mais este momento de estudos, em que pedimos a cúpula espiritual do Núcleo Chico Xavier, que envolva cada um desses lares, cada um de vocês, e que possamos, nessa troca fluídica, permitir que o estudo seja levado adiante, embasado e preparado para cada um de vocês, e que estejamos de coração e mente abertas para essa troca de informações, para a gente poder refletir e entender o que os Espíritos trouxeram a Kardec e que legou para nós todo um conhecimento, toda uma reflexão para pensarmos exatamente como estamos vivenciando o nosso cotidiano. Pedimos autorização à cúpula espiritual da casa para darmos início a mais esta reunião de estudos e reflexão. Que assim seja. Então, vamos começar lembrando, não sei se todo mundo conhece, mas eu acho importante sempre trazer de volta esse tema para que a gente lembre o que é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos tem essa divisão que eu acho essencial que a gente sempre lembre, mesmo que a gente já esteja sempre, já li isso uma vez, já li. Na verdade, a gente tem que estar sempre lendo, relendo, estudando, para que a gente consiga aprender todo esse manancial de conhecimentos que os Espíritos trouxeram e que Kardec organizou para nós. Então, o Livro dos Espíritos tem essa divisão, né? Introdução, itens 1 a 17, depois o Prolegômenos, que é uma espécie de prefácio escrito pelos Espíritos, depois vem a primeira parte das causas primeiras ou primárias, dependendo da tradução, que são 4 capítulos, perguntas de 1 a 75. A segunda parte, que é do mundo espírita ao mundo dos espíritos, que são 11 capítulos, perguntas 76 a 613. Terceira parte, das leis morais, 11 capítulos, perguntas 614 a 919. A quarta parte,
das Esperanças e Consolações, que são apenas 2 capítulos, são as perguntas 920 a 1019, e as conclusões, que são os itens 1º a 9º. É o único livro em que Kardec coloca a conclusão. Nos outros todos, ele vai direto ao ponto, mas não coloca uma conclusão, mas tem sempre uma introdução. E estamos justamente no fechamento de parte dos raciocínios com a 4ª parte das Esperanças e Consolações, que são compostas das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Hoje a gente vai lidar com a última parte, o último capítulo, que é das penas e gozos futuros, que tem esses assuntos: o nada, a vida futura, intuição das penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório, paraíso perdido, pecado original. E hoje a gente vai lidar com as penas temporais e expiação e arrependimento. A gente começa já com essa figura para a gente parar e pensar um pouco sobre as penas temporais. E a gente vai falar um pouco dos significados, antes de a gente entrar nas perguntas que Kardec deixou para a gente, através do dicionário Howells, que tem talvez seja um dos melhores no mercado sobre esse tema. Sobre, na verdade, qualquer tema, porque ele é considerado por muitos um dos melhores para quem quer pesquisar alguns tópicos dentro da área de história da palavra e também dos significados que temos disponíveis no momento. E é interessante, quando a gente pega a palavra penas temporais, que temos duas, né? Pena, que é do grego poiné, ou poinés, que já tinha o sentido de expiação de um homicídio, resgate pago aos parentes da vítima. E também temos a palavra latina poenae. Vocês devem escutar umas interferências aí, mas é porque vida das palestras feitas em casa acaba sendo isso, né? Então, neste momento, temos participações caninas também, outras participações, de repente, vão invadir o quarto aqui, porque meus pais estão em casa também. Então, continuando. No latim, poena aí vem o sentido de punição ou sofrimento. Então, a gente vê que já tinha, naquela época, essa ideia, já ainda no latim e até mesmo no grego. E pena é um substantivo feminino, e vou destacar pelo menos 2 significados. O primeiro é a sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível, castigo, ordenação ou penitência, sendo que juridicamente é uma sanção prevista pelo legislador e aplicada pelos órgãos jurídicos competentes. O segundo, que acaba fugindo um pouco da sanção jurídica, mas indo para a nossa vida diária, seria profundo sofrimento ou aflição. Então, a gente tem nesses 2 significados aqui uma ideia que pode ser uma questão determinada juridicamente, se pensarmos em termos divinos. A gente sabe que existem leis divinas que acabam nos orientando também nesse sentido, e, por fim, a dor, o sofrimento, a aflição pela qual a gente passa, e que sem a doutrina espírita dificilmente teríamos tantas explicações, como especialmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos colocou as causas anteriores e as causas atuais das aflições. E temporal, que assim, gente, não tem nada a ver com chuva, não tem nada a ver com essas coisas de tempo meteorológico, mas vem do latim temporalis, no sentido de relativo a tempo, que dura só algum tempo e que ocorre num espaço de tempo limitado. E isso já é também de grande importância para a gente entender que não existe sofrimento eterno. E como adjetivo de 2 gêneros, temporal é relativo a tempo, que passa com o tempo, temporário, passageiro, provisório, de acordo com o dicionário Howells. Então, agora a gente já passa para as perguntas, que vão de 983 a 989. Então, a gente começa no 983 falando dos tipos de sofrimentos que os espíritas experimentam. A dúvida seria que, muitas vezes, especialmente quem trabalha em reunião mediúnica, sabe que os espíritos muitas vezes chegam reclamando de dores, que estão sentindo falta do corpo, estão sentindo calor, estão sentindo frio. Então, Kardec pergunta se os espíritos sofrem alguma
você tem algum sofrimento material e quando expia suas faltas em relação à nova existência, depois da morte, se para a alma só haveria sofrimentos morais, porque afinal não existe mais corpo físico, então não há sentido de reclamarem de sofrimentos físicos. E o que os espíritos respondem a Kardec é que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Então a gente passa a ter a oportunidade de ter sofrimento mental, que envolve sofrimento emocional, sofrimento psicológico e também os sofrimentos físicos, que muitas vezes são lancinantes, mas geralmente sofrimentos morais costumam ser mais difíceis. E os espíritos ainda complementam. Como o espírito está isento das dores físicas, dependendo, porém, das faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Até porque não podemos esquecer que a revolta perante a dor costuma ser realmente muito ruim para o espírito. E nesse ponto, Kardec, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, faz um trabalho excelente para a nossa reflexão, para a gente entender a melhor maneira de agir com relação a lidar com as dores. E os espíritos dizem a Kardec, complementando esta pergunta: o homem que se considera feliz na Terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforço se pega para se melhorar. Muitas vezes começa a expiação desses prazeres efêmeros já nessa mesma vida, mas certamente os expiará noutra existência tão material quanto aquela. Isso tem a ver que muitas vezes as pessoas acham, não tenho nenhum tipo de dor, eu tenho posses, eu tenho bens, eu tenho tudo. Se você não tem dor, você tem alguma utilidade. Ninguém está na Terra à toa, ninguém veio à Terra a passeio. Estamos todos aqui encarnados com um objetivo. Se eu não tenho aqui nenhuma dor da qual eu possa reclamar, então eu tenho a oportunidade de minimizar as dores de outras pessoas. Então são algumas questões que em breve nós poderemos falar um pouquinho melhor e que a gente vai destacar à medida que a gente for avançando no capítulo que a gente está lidando neste momento. Então é importante que a gente tenha essa noção para não cair em armadilhas que muitas vezes a facilidade material acaba nos permitindo. A 984 já fala das chamadas vicissitudes da vida. O Marcelo Shoa, uma vez, numa palestra, falou uma palavra que é muito utilizada por nós espíritas, né? Que já fala de dores, sofrimento, fala vicissitudes, né? Que são bonitinhos, mas que está aqui nessa tradução que a gente está utilizando na obra de Kardec. Então, essas vicissitudes da vida, essas dificuldades, esses desafios, se a gente puder também utilizar uma outra perspectiva, são provas impostas por Deus, segundo os Espíritos, ou que nós mesmos escolhemos como Espíritos antes da encarnação, para expiação de faltas cometidas em outra existência. Então, é importante que a gente tenha noção, e os Espíritos exploram bem isso. Provas impostas por Deus, geralmente, são aquilo que a gente não pode escolher, mas que a lei exige, porque nós, geralmente, aprontamos muito em outras encarnações. E muitas vezes não nos lembramos disso exatamente por conta do véu que é lançado ao passado com relação a essas minúcias da memória. Mas é importante que a gente tenha essa noção, porque ninguém está aqui à toa e nenhuma dor ocorre à toa. Então, as provas impostas por Deus são exatamente para que a gente desperte, até porque muitas vezes a lembrança para nós seria mais penosa. Outras nós escolhemos como espíritos porque nós muitas vezes achamos, olha, sei lá, eu estou ali meio pendente com aquela situação, então eu vou pedir um reforço naquela prova, como você pedisse para o professor. Me vê mais um exercício sobre esse tema, porque eu não estou muito seguro para fazer, para passar por aquela situação, para passar por aquele exame. Como se fosse fazendo um grande... uma ponte com alguma coisa, especialmente porque certamente pessoas já viram assim, um simulado. A diferença é que o simulado é na prática, mas o simulado não tem o caráter de te dar uma nota. A prova pedida por nós, muitas vezes, também vem com esse objetivo, de nós testarmos o nosso esforço naquela situação
que muitas vezes não estamos ainda muito seguros, então pedimos um reforço. Outras são situações que pedimos porque nós queremos ajudar outras pessoas naqueles ambientes em que nós achamos que podemos ser mais úteis do que em outros. Então, tudo isso é levado em conta antes de encarnarmos. O importante também é que os espíritos tornam aqui, fala Kardec nesta pergunta, é que jamais fique impune uma infração à lei de Deus, sobretudo da lei de justiça. Então, isso significa que nós não estamos imunes a qualquer situação. Então, nós não podemos passar por um certo de alívio. De repente, a dor que eu causei, eu posso sentir de uma maneira até um pouco mais leve, mas não necessariamente eu vou deixar de reparar o erro cometido. Muito pelo contrário, jamais passa impune qualquer situação, qualquer desvio à lei divina, segundo os espíritos. Partindo agora para a questão 985, nós falamos sobre reencarnação em um mundo menos grosseiro, que é uma pergunta interessante, já que nós ainda não temos comprovações científicas de vidas em outros planetas, mas a gente sabe que, diante de tantos planetas no universo, é impossível que somente nós estejamos aqui encarnados nesse planetinha pequenininho, que a gente olha que é gigante, mas se a gente olha para Júpiter, para Saturno, para outro, a gente vê que é um grãozinho de areia no universo. Então, ainda mais se for comparar com o Sol, então. E aí vem essa ideia, porque afinal, nós sabemos também pela doutrina espírita que há mundos inferiores ao nosso e há mundos superiores, em que espíritos certamente são mais felizes do que nós somos aqui na Terra. Então, o que os espíritos esclarecem a Kardec que a reencarnação num mundo menos grosseiro, num mundo mais elevado, é a consequência da nossa depuração. À medida que a gente se depura, a gente passa a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que nós tenhamos nos despojado totalmente da matéria e, na linguagem que os espíritos colocaram, lavado de todas as impurezas, ou seja, estamos mais limpos do que a roupa depois da máquina de lavar, especialmente depois de tanto tempo suja, depois de tanto tempo a gente aprontando para sujar ainda mais a roupa. Então, a gente passa por esse processo de elevação espiritual, nos desvencilhando de todas as nossas dificuldades. Mas não são as caracas e não são quaisquer coisinhas físicas. São as nossas dificuldades, especialmente o orgulho e o egoísmo, que são os nossos maiores males. E é claro, a gente vencendo o orgulho, a gente vencendo o egoísmo, a gente passa a ter outros desafios que a gente ainda não conhece. Pois, afinal, estamos lidando ainda com o desconhecido. A gente só consegue saber o que está abaixo de nós. O que está acima, a gente não imagina. E, pelo que o Kardec nos colocou, há muito mais categorias acima do que para baixo. Então, temos muitos desafios com os quais a gente não faz ideia ainda com os quais nós vamos nos deparar. E Kardec comenta: nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. É claro, a gente ainda passa por muitos problemas. Basta a gente andar pelas ruas, basta a gente, dependendo, especialmente pós-pandemia, entrar em hospitais, que a gente vai ver os diversos sofrimentos físicos que a gente tem. E nos mundos mais elevados, certamente até mesmo a alimentação é mais leve, a situação mesmo de se lidar com higiene corporal e tudo mais, isso tudo certamente está num outro patamar que a gente não faz totalmente ideia. E Kardec ainda complementa: nenhum motivo tendo de ódio, de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Olha que maravilha, gente. Aí nessa hora, o que bate pra gente? Uma invejinha, né? Aí é que é o problema. A gente tem que se desvencilhar dessa inveja desde já, porque afinal é merecimento. Eles já não precisam passar por essa situação de a gente ter de evitar sentir inveja, sentir ódio, sentir ciúme. É a prática da justiça, amor e caridade, como ela efetivamente deve ser. Outra coisa que eles colocam: não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo. Que maravilha, né? Mas não adianta a gente só sonhar. É importante a gente, desde já, nos chamar a atenção para implantar na Terra esses processos. A gente precisa superar tudo isso. Isso depende de nós e de nosso esforço, desde já. Se de repente a gente puder ir para outro planeta, ótimo. Se não,
a gente tenta fazer aqui na Terra um mundo melhor. Isso começa também por nossas próprias atitudes. E aí, continuando, a gente vai agora para a pergunta 986, que é uma dúvida que muita gente tem. Se eu progredir, para onde eu vou? Porque muitas vezes, é como a gente estava falando, tem algum problema reencarnar na Terra, mesmo eu tendo feito de tudo para progredir? E o que os espíritos esclarecem é que, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, é possível reencarnar na Terra. Você sabe qual é a sua missão? Eu também não sei. Mas eu tento fazer o melhor e procurar estar mais conectado com os espíritos por meio da prática do bem, por meio da percepção dos pensamentos negativos que me atraem, repelir todos eles. E a oração, claro, que a gente procura sempre fazer para a gente manter a conexão e tentar nos aproximar dos espíritos mais elevados que estão ao nosso lado procurando nos orientar. Mas certamente nós temos aqui um pedaço da missão, de repente a gente tem outras questões que a gente não faz ideia ainda. Tá aí, por exemplo, com os espíritos, como Divaldo, Chico fala, no caso de Bezerra de Menezes, que não está encarnado, mas está junto de nós há tantos anos, mesmo tendo a oportunidade de ir para mundos mais elevados. E continua nos orientando, nos puxando a orelha, nos dando orientações e por aí vai. Claro que nós não somos Bezerra de Menezes ainda, mas a gente tem a oportunidade de entender o quanto a gente ainda precisa evoluir para, de repente, ai meu Deus, deixa eu sair da Terra, não aguento mais. Calma, calma. Se você está na Terra, ainda tem algum motivo. Então, aproveite o momento que está aqui e vamos procurar fazer o melhor possível enquanto estamos aqui. E aí, o que os espíritos falam a Kardec é o seguinte também. Nessa situação que ele está aqui, tendo uma nova oportunidade ainda na Terra, já não constituirá para ele uma expiação. Pode ser uma prova, como pode ser uma missão. Aí já vem com um outro objetivo que já está com uma outra cabecinha que não a de pensando apenas em sentir dor, em sentir sofrimento. Então, nós temos a oportunidade aqui realmente de superar, ainda na Terra, diversas situações pertinentes ao momento em que nós estamos aqui ainda. Outro ponto que Kardec pergunta na 987. Não fiz mal nem bem. E agora? Esse é um ponto bastante delicado, porque muitas vezes a pessoa acha, não faço mal, mas também não faço bem. Então, pessoas que se virem. Nós estamos aqui para poder nos desprender. Se você não age nem bem nem mal, tudo bem, você não agiu mal. Isso é um ponto bom, mas o fato de você não fazer o bem já é o mal. Você está sendo egoísta, você está sendo orgulhoso. Então é importante que a gente já procure determinar na nossa cabeça o que é bem, o que é mal, exatamente para não cair nesse erro. Então, o que os espíritos falam sobre isso, especialmente sobre a questão de se libertar da influência da matéria, ou seja, se desprender de tudo aquilo que ainda nos é, aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra ao egoísmo, ao orgulho e a tudo aquilo que está envolvido no nosso momento aqui, junto à carne. E os espíritos dizem que tem que recomeçar uma existência de mesma natureza que a anterior. Pois é. Passou uma encarnação, se não fez nada, tem que fazer de novo. E eles ainda complementam. Fica estacionário, podendo, assim, prolongar os sofrimentos da expiação. Sentiu a dor, não entendeu? Vai ter que passar de novo. E é mais ou menos isso que os espíritos dizem. Então, o importante desse esclarecimento, de estarmos aqui, é exatamente para entendermos os recados que os espíritos nos passam. Se estamos passando por alguma situação, algum motivo há. Então, a gente precisa entender qual é o recado que Deus e os espíritos superiores estão nos fornecendo por meio dela. E aí vamos mais um pouquinho para 988. É também uma coisa polêmica. A gente tinha comentado com isso lá no início, mas volta aqui agora com essa questão. Não sofro nesta encarnação. E agora? É mais ou menos o que os espíritos até comenta aqui. Pessoas cuja vida se escoa perfeita, calma, nada precisando fazer para si, e assim se conserva isenta de cuidados, ou seja, deixa a vida me levar, vida leva eu.
E o que os espíritos fazem a Kardec? Que é aquele puxão de orelha que vai até o portão da sua casa do condomínio. A calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhe serviu para progredirem. Está achando que isso é simples? É só depois dar uma olhada lá no livro Céu e Inferno, no caso de Angeli, Nulidade sobre a Terra. Olha, é de cortar o coração, e o que é pior, que mesmo na situação de espírito, sofrendo de tédio, ela mesmo assim não quer sair do lugar. Então, quem quiser depois dar uma olhada nesse depoimento lá no Céu e Inferno, que é essencial para a gente entender. A gente até ri, mas depois para pensar. Esperamos não estar nessa situação. Então, o que os espíritos continuam aqui comentando. O espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Então, esse aqui é o grande problema. Nós não podemos estar aqui à toa na Terra. Minha vida é um mar de rosas. Você pode usar essas rosas para outras coisas e alegrar a vida de outras pessoas. Então, é necessário que a gente aproveite as oportunidades que a vida nos oferece para ser útil à sociedade, servir de alguma forma aquelas pessoas que estão necessitadas, e não simplesmente achar que veio aqui para ser servido. Muito pelo contrário, a gente está aqui para servir a Deus e atuar em prol do desenvolvimento do próximo, e a maneira que os espíritos e Deus principalmente colocou para nós é esse desvencilhamento do orgulho e do egoísmo. E aí a gente lembra o caso da Condessa Paula, que a gente desconfia que Kardec colocou parte da história dela de Evangelho segundo o Espiritismo naquele trecho que fala das... e que é a única história que ele coloca ali, que ela vai procurando entrar na casa de pessoas necessitadas, procurando levar o bem, procurando levar conforto, procurando agir. Infortúnios ocultos, lembrei-me agora. É nesse trecho de Evangelho segundo o Espiritismo, e que ali nós temos a receita exatamente. Está sem nada para fazer? Procura, você sempre vai achar o que fazer. E se for dentro de um ambiente espírita em nome, você vai levar não somente muito mais benesses, mas antes de mais nada, lembre-se de que esse trabalho não deve ser divulgado para todo mundo, que afinal, você não precisa colocar em neon. Quem vai estar em neon é Deus lá vendo você, os espíritos também. Lembre-se da mão esquerda, não pode saber o que faz a mão direita. É importante que a gente faça dentro do nosso objetivo de seguir com bem, com amor, com paz, com humildade e com discrição. Com seu contato de você com os espíritos superiores e com Deus. E tem mais um ponto que Kardec, inclusive, destaca aqui dentro da resposta dos espíritos. Cada um terá de dar contas da inutilidade voluntária da existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Portanto, mãos à obra. Vamos lá aproveitar as oportunidades que vão aparecer para nós. Fechando esse tema. Sou uma boa pessoa, mas que incomoda os outros. E agora? Pois é, aqui na pergunta Kardec fala de pessoas que não são positivamente más, mas tornam infelizes pelos seus caracteres todos que a cercam. Então é aquela que você acha uma boa pessoa. E os espíritos falam simplesmente assim, direto. Como diriam os nossos irmãos do funk, papo reto. Essas pessoas não são boas. Se a pessoa já se diz, eu sou boa, não é boa não. Se ela se acha assim, já falta humildade nessa hora, né? Mas, continuando aqui. Expiarão seu proceder pela visão daqueles a quem a infelicitaram. Ou seja, a dor de ver que percebeu que causou mal a outras pessoas, que afinal vai perceber que não agiu bem. E os espíritos encerram dizendo, depois não ter existência sofrerão o que fizeram sofrer, pois afinal a expiação é isso. Você, dentro do ambiente da visão espírita, o mal que você causou, você passará por ele, porque você precisa sentir na pele para não provocar a dor novamente. Então, não existe essa história de que basta isso que está tudo certo. Não é bem assim.
Quem decide isso são os espíritos, junto com Deus e com todo mundo, e nós, especialmente quando estamos desencarnados, temos a oportunidade de saber para onde vai levar a nossa vivência, a nossa situação. E agora vamos passar para a segunda parte do trabalho de hoje, que é expiação e arrependimento. Também te fala um pouco dos significados, que são bem interessantes. Muita gente deve estranhar quando olha para expiar com X, mas expiar com X de expio seria purificar com expiação, desviar um mal com cerimônia religiosa, purificar ou lavar, de acordo com o latim. E o verbo expiar tem basicamente 3 significados, de acordo com o dicionário House. Tornar-se puro de pecado ou ato moralmente condenável, sofrer as consequências de falta ou crime para compensar seus erros, reparar alguma coisa, ou purificar um local sagrado de profanação ou sacrilégio. Então, a expiação sempre vai ter a ideia de você purificar alguma coisa. E de expio vem expiatio, daí expiação. Ato ou efeito de expiar. Daí vem até a expressão do bode expiatório, que seria para expiar os pecados por quem passava. Na verdade, era o pecado do bode, era expiar os pecados que você já cometeu. Você aproveitava e tinha todos os pecados, ela mandava o bode expiar por você. Era uma expressão, inclusive, que está lá, se não me engano, no Levítico, lá na Bíblia Sagrada. E aí, continuando aqui, o significado de hoje de expiação seria ato ou efeito de expiar, purificação de crimes ou faltas cometidas por meio de uma compensação, como cumprimento de uma pena ou de algo que gere sofrimento, o meio utilizado para essa reparação, penitência, castigo ou pena. No Antigo Testamento, uma classe de contrições que consistia em sacrifícios compensatórios e cuja finalidade era de reparar os pecados para promover a comunhão com Deus. Daí também, um dos processos era através desse bode. Por fim, cumprimento da pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. Então, a pena também tem esse significado. Já arrependimento, a gente deve lembrar da palavra arrepender, que, curiosamente, em português arcaico, era chamada de arrepender. Nós não temos uma origem certa dessa palavra, mas nós temos também aqui como significado de arrepender o lamentar o mal cometido, sofrer pela falta praticada, e também mudar de opinião com relação ao ato ou procedimento do passado, passando a considerá-lo como errado, ruim. Já a palavra arrependimento, como substantivo masculino, é o ato efeito de arrepender-se. Pesar ou lamentação pelo mal cometido, compunção, contrição. Até quem já foi católico ou ainda é católico tem os chamados atos de contrição. Negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. E, engraçado, tem outras coisas que estão muito parecidas. Faculdade concedida às partes de desfazer o contrato anteriormente celebrado, ou seja, se você assinou um contrato, é possível você se arrepender desse contrato. E no judaísmo e no cristianismo, ato central da virtude religiosa, que consiste em sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento anterior, e que resulta na intenção de um retorno contrito à lei moral. O que não deixa de estar muito distante, ou melhor, não deixa de estar muito próximo daquilo que nós estamos tratando neste momento. E justamente nessa fase nós temos as perguntas 990 a 1002. E a gente começa no 990 falando sobre em que momento a gente pode se arrepender. E os espíritos esclarecem que pode ser no estado espiritual ou no estado corporal, desde que a gente compreenda bem a diferença entre o bem e o mal. Então, a gente pode se arrepender tanto enquanto estamos encarnados, quanto estamos quando desencarnados. E aí, continuando, quando o arrependimento é no estado espiritual, o espírito deseja uma nova encarnação para se purificar, como disse aqui os espíritos, ou até mesmo, podemos assim, evoluir. Mas a gente precisa primeiro se desvencilhar desses erros do passado. E outra coisa, que como nós já estamos desvencilhados do corpo físico, e como os espíritos esclarecem a Kardec, a gente tem uma melhor noção do passado e do futuro. Então, conforme os espíritos dizem aqui, o espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz.
ou seja, aquilo que atrapalha o momento de chegada à minha evolução espiritual. Já na 992, estamos falando de algo que é próprio para nós neste momento, que é o arrependimento no estado físico ou no estado corporal, conforme está nessa tradução. Isso faz, segundo os espíritos, que o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas, que às vezes até no final. A pessoa a quem você prejudicou, você não tem mais contato. A pessoa a quem você atrapalhou de alguma forma está desencarnada. Então é um pouco mais complicado fazer isso. Mas é importante que, de qualquer forma, o arrependimento aconteça e que, desde já, a gente procure agir para mudar de atitude e envolver da melhor maneira possível todo mundo a quem a gente precisa fazer para trabalhar da melhor maneira possível. E avançando mais um pouquinho, a gente vai para a pergunta 993. Há homens que só um instinto, ou seja, que não se arrependem. São aqueles que, segundo Kardec, diz que há homens que só têm um instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento. Realmente tem pessoas que estão nessa situação. Mas, continuando, os espíritos dizem que todo espírito tem que progredir incessantemente. Nesta vida só tem um instinto do mal, terá outra a do bem. E que para isso renasce muitas vezes. E olha que a gente precisa e muito. Vou dar um exemplo para pessoas, especialmente que estudam as obras de Emmanuel, em que tem uma obra mais recente, divulgada pela irmã não é o Neo Lúcio não, mas é o que veio depois dele aqui, que foi a encarnação do Neo Lúcio aqui, em que faz uma correlação da obra que 50 anos depois com a obra A Renúncia, aliás. E que ali você tem uma tabela mostrando os espíritos que estavam encarnados 50 anos depois e que estão encarnados em renúncia, e que assusta que eles quase não progrediram em pouco mais de 1000 anos. E vocês achando que assim, ó. Gente, então a gente não sabe exatamente dessas relações. Mas existe uma tabela nesse livro, depois eu ver se eu passo para vocês, porque o nome agora me fugiu, mas basta procurar, de repente, naquele site do Testamento Xavieriano, que ele fala do livro e fala também, mostra também essa tabela. Então, isso é um alerta para muitos de nós, achando que, nossa, a partir daqui já sou um espírito que já vai para Júpiter. Muito devagar, porque você não sabe o seu passado espiritual. Às vezes você só está passando e resolvendo a questão de uma parte dos problemas que você está resolvendo. E tem muitas outras coisas a resolver que você não faz ideia ainda. Então, muito devagar e muita humildade para a gente poder lidar com isso. Nesta vida, repetindo o que os espíritos disseram, só tem o instinto do mal, terá não outra do bem. É para isso que se renasce muitas vezes. Pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta. E que meta é essa? Primeiramente, como estamos no planeta de provas e expiações, temos que nos desvencilhar de todos os sentimentos maus que ainda estamos envolvidos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, reparar todo o mal que praticamos a outras pessoas. Então, passo a passo, a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo. Mas, para isso, a gente precisa passar por todos esses processos. Um outro ponto que os espíritos chamam a atenção a Kardec. Uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Porque, afinal, vamos ser bem sinceros, gente. O que é mais legal para a gente? Olhando materialmente falando. Ir lá, fazer toda a limpeza da casa, organizar tudo, ou deitar e ficar vendo televisão o dia inteiro, ou ficar na internet lá, nas redes sociais. O que é mais prazeroso para nós? Não precisa ir muito longe, a nossa tendência acaba sendo essa. E muitas vezes a pessoa que acaba se lidando muito com a questão do trabalho é chamada de viciada em trabalho, maluco e tudo mais. Então, tudo isso a gente precisa ponderar para a gente entender exatamente o que é mais adequado, o que é melhor. Até que ponto que a gente pode simplesmente deixar para depois aquilo que a gente pode fazer na verdade. Então, são os pontos que a gente precisa realmente analisar para tomar as melhores decisões possíveis. Continuando,
Os espíritos também podem falar para Kardec o seguinte: aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Nossa, aquela pessoa é boa, muito boa, caridosa, amorosa. Às vezes ela foi uma peste no passado, você não tem noção. Você pode até ter sido assim hoje, assim, não sou bom, não sou ruim, mas eu estou tentando melhorar. Ótimo. Mas tem outro que não quer saber de nada. E de repente, em outras situações, a gente pode ter cometido coisas piores do que a gente imagina. E que a gente olha só, nossa, aquela pessoa fez isso. Meu Deus do céu, que loucura. Vai espiar pra caramba depois. Pois é. Mas pensa que você também, em outro momento, pode ter passado por aquela situação semelhante. Hoje você não pratica, mas em algum momento você pode ter praticado. Então são situações que realmente a gente vai ter de lidar, vai ter de passar por elas. Então, continuando aqui, a gente passa agora, estamos aqui passando por um processo de visita, chegando aqui. Nós vamos continuando aqui, passar para o próximo passo. A gente vem agora para a pergunta 994. É mais ou menos isso. Sou perverso, não me arrependi. E agora? Então, o que Kardec fala sobre isso e que os espíritos respondem a ele? São um homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida. Desencarnou sem se arrepender. Muitos espíritos passam por isso. Quem participa de reunião mediúnica sabe muito bem dessas situações. E o que os espíritos esclarecem a Kardec? Sempre as reconhecem, então, mas sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que ainda foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Daí que muitas vezes até o mesmo espírito passa por diversas reuniões para poder ver se a pessoa acorda, se a pessoa é sensibilizada. E às vezes até em outras situações no mundo espiritual, quando a gente vê nas obras do Deus. E aí, continuando. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos que passam. Então, o que acontece? Um minuto para fechar uma porta aqui. Hoje aconteceu de tudo, mas vamos prosseguindo. Então, olha só. O que os espíritos colocam? Que tem espíritos que realmente se obstinam de estar no mau caminho. Daí que muitos se tornam até obsessores, ou se tornam líderes de organizações trevosas no mundo espiritual, mas em algum momento esses espíritos vão despertar. Esse é o ponto que a gente jamais deve abandonar e que a doutrina espírita nos esclarece de uma maneira muito adequada, de uma maneira muito importante. Jamais devemos perder essa esperança, porque ninguém foi feito para o mal. Ninguém foi feito para ficar em situações difíceis e maldosas. Nós todos somos espíritos a caminho da luz, como diz o livro de Emmanuel. Nós todos estamos aqui com esse objetivo. E como complementam os espíritos a Kardec aqui, para esclarecê-los, trabalham os espíritos bons. E também vós podeis trabalhar. De que forma? Prece, estudos, pensamentos edificantes, evitar pensamentos maus, e também um instrumento fantástico que veio a partir de 1857, a partir do Livro dos Espíritos, as reuniões mediúnicas, que também servem para que nós possamos esclarecer irmãos nessas condições. O importante é o seguinte: ninguém está abandonado, nem encarnado, nem desencarnado. Todos nós estamos aqui em condições de superar todas as dificuldades. Seguindo um pouco adiante, pergunta 995 e 995A. Não sabia de nada disso. Tem vários espíritos nessas condições, né? E aí o que o Kardec coloca é o seguinte: sem serem os maus, se conservam indiferentes à sua sorte. Porque, na verdade, é aquela questão de viver apenas pela matéria. E o que os espíritos esclarecem é o seguinte: se não se ocupam de nada de útil, estão na espera, devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Por isso que muitas vezes tem acreditado, se não vai por amor, vai pela dor. E realmente a dor vem lancinante, as pessoas são obrigadas a agir para mudar. E muitas vezes os espíritos falam que a mais difícil da dor que eles enfrentam quando estão desencarnados é o tédio,
por não ter nada para fazer. Por isso que os espíritos mais elevados estão sempre em atividade. Estão em tanta atividade que é até difícil imaginar o que eles não estão fazendo, mas estão agindo em prol de nós e de todo mundo ao redor. E é claro, para aqueles espíritos que desejam abreviar o sofrimento, certamente tem. A gente pega também os espíritos arrependidos, os espíritos entediados, como tem também no livro Céu e Inferno. Mas, como aconteceu com Angeli, que é aquele que eu mencionei anteriormente, falta-lhes energia bastante para quererem o que poderia aliviar, conforme os espíritos dizem a Kardec. Eles ainda estão num estágio de estacionamento muito forte e não percebem os instrumentos ao redor que têm para poder superar, aliviar essa dor. O que alivia essa dor? É o trabalho. A gente lembra até o André Luiz, quando estava lá em nosso lar, que o primeiro passo que ele teve, a primeira oportunidade foi ajudar lá com os pacientes, limpando lá a sujeira que eles estavam expelindo. Então, esses símbolos são interessantes para a gente entender. A gente tem que começar pequeno, mas começa. O importante é não ficar parado achando, isso aqui eu não faço. O quê? Colocar a aguinha lá da água. Eu limpar a casa espírita? Eu arrumar cadeira? Não, eu sou palestrante, eu sou passista, mas todos trabalhamos iguais e todo mundo está ali para o bem de todas as pessoas. Então, o que a gente deve fazer está ali. O que a gente não pode esperar que a gente vai ser o bambambam. Bam, bam. Muito pelo contrário, nós devemos agir sempre com humildade e procurando ver os serviços que estão ali disponíveis. E muitas vezes você, com o seu olhar crítico, consegue fazer as coisas. Manda os outros? Pode ser, mas se você puder fazer, por que não? Se tem essa oportunidade também. Então, são situações que a gente precisa realmente ter em pensamento para a gente não passar pelo risco de repente, ter perdido uma oportunidade importante. Indo para a próxima, 996. Provoco males e quero provocar ainda mais. Olha que danadinhos. Vamos ver aqui o que os espíritos respondem a Kardec. Os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições. Haja ainda os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens. Ou obsessores, né? Danadinhos. Mas não podemos esquecer que eles também não se aproximam de nós à toa, né? Porque afinal nós os atraímos para as nossas próprias imperfeições. Mas o que os espíritos colocam a Kardec é que assim procedem os de tardio arrependimento. Depois de se haver arrependido, depois de muito tempo, que afinal o arrependimento chega para essas pessoas, para esses irmãozinhos, o espírito que se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, todos os espíritos ainda mais atrasados. Isso ainda vai porque nem todo mundo tem vontade firme, mas é importante que a gente continue com o nosso trabalho. Nós, vencendo os nossos vícios e também procurando envolver esses irmãozinhos em orações. A gente não sabe como é que eles estão do outro lado, ora por eles. Isso já ajuda bastante. Mas nós também devemos ter o cuidado de vigiar o nosso pensamento e não se deixar levar pelas dificuldades e por esses caminhos tortuosos. Porque, afinal, a bola acaba se voltando para nós mesmos, já que nós também somos espíritos ainda meio lá, meio cá, não é? Nem todo mundo aqui é 100% bom, nem todo mundo aqui é 100% mal, e é por isso que a gente tem que estar vigilante sempre. 997. Que efeito tem a prece para espíritos que ainda não se arrependeram? É um drama. O que os espíritos, porque Kardec pergunta aqui, espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons pensamentos e sensíveis às peças porque se lhes fazem. Outros espíritos que acreditaríamos mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo, dos quais parece que qualquer coisa possa triunfar. Ou seja, nós temos espíritos que estão acessíveis, apesar de serem muito maus, muitas até pedem oração, outros estão lá que são muito endurecidos. E aí tem um alerta muito importante, porque os espíritos dizem que a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Aquele que se arrepende ainda não recebe os efeitos da prece. Mas o que os espíritos colocam? Aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles.
Então, a peça não é perdida. A peça, por enquanto, não os atinge, mas ela está lá, ali, envolvida, esperando o momento em que vai acontecer a história de Damasco para ele, em que esse clarão virá e envolverá. E o que os espíritos, o que Kardec ainda complementa? O espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo e pela reflexão, e também, infelizmente, pelo sofrimento. Mas, afinal, tem gente que nem com toda ali, tudo bonitinho, com toda a figurinha mostrando qual caminho a seguir, a pessoa prefere seguir o caminho da dor. Então, muitas vezes, é pela dor também que a pessoa, nosso irmãozinho, vai aprender. O importante é que ninguém está abandonado, ninguém está livre de ter as suas oportunidades como espíritos em processo evolutivo, como todos nós. Passando mais um pouquinho. Em 1998, chegamos à expiação. Os espíritos esclarecem que a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Portanto, é possível que a pessoa sofra, expie, ligado às dores que ela provocou, à sua obstinação na maldade, na existência corporal e também fora dela. Porque aí você pode não ter a dor física, você pode não ter a dor moral diante de estar naquela situação e não ter esperança. Mas quando você desencarna, o sofrimento moral também é uma expiação. É claro que reencarnando, a gente tem melhores condições de poder lidar com essa superação. Mas quando se está no estado espiritual, essa dor é lancinante. E às vezes é mais dolorosa, porque você não tem remedinho, não tem um comprimidinho para te ajudar a fugir da dor. Você só tem a dor. E é claro, o esclarecimento para lidar com ela e superá-la da melhor maneira possível. Por isso, o alerta dos espíritos. Vamos aproveitar o momento aqui para a gente não ter que passar por isso, né? Vamos tentar fazer a nossa parte enquanto a gente está encarnado ainda. 999, quase 1000. Vamos lá. O arrependimento. Não basta se arrepender, que é muitas vezes o que acontece. Existe uma outra doutrina, que vocês certamente conhecem, em que ali basta o arrependimento. Tem uma outra que diz que basta entrar na igreja que está tudo certo. Você está salvo. É claro que é meio complicado essa questão de salvação, especialmente quando a gente conhece a realidade que a doutrina espírita nos descortina. Mas o que os espíritos esclarecem também que o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas que tem de expiar o passado, especialmente se ele cometeu erros. E nessa pergunta que eu esqueci de colocar aqui, se diante de um criminoso dissesse que cumprindo em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, e aí o que os espíritos colocam? Ia se tornar mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Por isso, as provas impostas por Deus, que é para ver se o espírito desperta, que é para ver se o espírito percebe o mal que ele está fazendo para ele mesmo. E aí ele vai colocando situações que vão dificultando a vida da pessoa e a pessoa vai mergulhando em situações mais difíceis ainda. Teimosia que muitas vezes as pessoas não percebem, mas em algum momento ela vai ser despertada, ela vai perceber todo o mal que haja causado. E ela, dentro do arrependimento, terá a oportunidade de começar a mudar essas situações. Que afinal é apenas o começo. 1000. É possível resgatar as faltas desde já? Agora, neste exato momento? Os espíritos que sim, reparamos. O arrependimento é o caminho, mas é preciso reparar. E eles colocam o seguinte: não as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo a esmola o que possuirdes, depois que morrerdes. Que é fácil, né, gente? Eu estou aqui, percebi que eu cometi erros. Então, o que eu vou fazer? Vou, em vez de comer esse prato, vou comer um pratinho. Ou então, eu vou fazer o seguinte: eu tenho 2 casas, vou vender uma, e esse dinheiro eu vou distribuir para todo mundo.
Até que ponto que isso resolve? Até que ponto que isso é uma atitude em que você vai realmente colocar? Ou então fazer pior, que é uma coisa que a gente vai colocar. Vou guardar lá e vou distribuir depois que eu morrer. Gente, isso não é expiação, isso não é reparação. Olha o que os espíritos colocam ainda. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, que custa apenas o esforço de bater no peito. É preciso se arrepender mesmo e é preciso encontrar maneira de reparar o mal que você causou a quem quer que você tenha causado mal. Então não adianta só tentar tomar atitudes de despedimento falso, que muitas vezes, infelizmente, é falso. É preciso tomar atitude de despedimento mesmo, de desvencilhamento do materialismo, de envolvimento de amor com todas as pessoas ao redor, tratar bem aqueles que você percebe que precisa de um apoio e de tudo mais. Tem várias maneiras de agir assim, sem ser esse arrependimento estéril. E ainda diz o seguinte, os espíritos: só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge um homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais, que puxão de orelha que vai até o portão. Então, essa questão é importante a gente entender. E muitas vezes, já que a gente se predispôs a reparar, as oportunidades vão aparecer. E geralmente vai ser aquele momento: não vou fazer isso. E os espíritos vão dizer: vai. Não vou, vai. Não vou, vai. São umas situações que a gente vai ter que parar e pensar bem, porque os espíritos virão e nos alertarão, porque é justamente aqueles momentos que a gente vai ter aquela dificuldade, mas é importante que a gente faça a nossa parte. Bem, é aquilo que eu havia comentado. Vou doar meus bens depois de morrer. Estar em boa situação depois desse ato magnânimo? E aí os espíritos dizem: isso é sempre melhor que nada. Ou seja, você não fez nada durante a vida, mas vai fazer alguma coisa? Tá. É algo que dá para dizer que dá alguma coisa. E aí os espíritos complementam. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é que quase sempre é mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo, porque afinal, se ele podia viver com bem menos bens e poder ter doado esses bens de forma a melhorar a vida de tantas pessoas enquanto esteve encarnado, isso é muito melhor, muito mais proveitoso. E ainda diz o seguinte, os espíritos: duplo proveito tirar aquele que em vida se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Ou seja, o ato de se doar é importante para que nós precisemos envolver esses irmãos da melhor maneira possível. E olha quanta gente poderia envolver se nós nos dedicássemos mais para o bem de todo mundo ao nosso redor. Caminhando para o finalzinho, a gente pega agora a pergunta 1002. Na hora da morte eu me arrependi. Estar em boa situação depois desse grande ato de humildade. Às vezes é um grande ato mesmo, gente, porque a pessoa foi daquela que aprontou durante a encarnação toda. Então, vem lá o que os espíritos dizem, né? Dizem que o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não absolve. Ou seja, é preciso reparar e, dependendo da situação, expiar também. Então, agora, para a gente fechar o estudo, a gente faz um resumo. Depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais, ou seja, não temos sofrimentos físicos. Quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são o sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. As vicissitudes da vida são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnar-lhes para a expiação das faltas cometidas em outra existência. Jamais fique impune ou infração qualquer das leis de Deus. Então, todo mal que a gente comete, a gente vai ter que reparar. O homem que não fazendo mal também nada faz para libertar-se da influência da matéria, tem que recomeçar uma existência de mesma natureza que a precedente.
fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. O arrependimento se dá no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal. No estado espiritual, o desejo arrependido uma nova encarnação para se purificar. No estado corporal, faz que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em existência anterior. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. O espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e que na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Só por meio do bem se repara o mal. Então, gente, com isso a gente vai caminhar para o final, pede agora para elevar nossos pensamentos, para encerrar o nosso estudo, agradecendo por mais este momento em que podemos estar aqui reunidos, em nome do nosso amado Chico Xavier, em nome de Deus, em nome de Jesus, e em nome de todos esses espíritos que neste momento retornam ao tamanho original da casa espírita, mas sempre mantendo o pensamento elevado, mantendo as lições necessárias e as resoluções tomadas durante o estudo, para que possamos progredir da melhor maneira possível, levando em conta que somos espíritos em processo evolutivo, somos irmãos falhos, frágeis, mas esforçando-nos diuturnamente para a superação das nossas próprias dificuldades, e assumimos o compromisso de estar mais atentos aos nossos vícios e valorizando cada vez mais a aquisição e o desenvolvimento das nossas virtudes. E assim, agradecemos por mais este momento e pedimos autorização aos espíritos coordenadores da reunião para encerrar mais este momento de estudo e reflexão. Que assim seja. Então, agora vamos caminhar para o encerramento, agradecendo à casa que nos permitiu mais esse espaço, mais uma vez para estar aqui. E, é claro, sempre a oportunidade, estamos aqui para prosseguirmos o nosso caminho. Então, gente, um forte abraço para todo mundo, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima.